Bom dia a todo o povo do bem, que Deus nos dê um ótimo domingo abençoado, né? Com muita paz, eu com minhas olheiras de sempre, porque essas olheiras eu percebi que elas, dependendo da luz, do ângulo, ela escurece mais. Tem hora que eu faço um vídeo que eu falo, meu Deus, urso panda, tô uma ursa panda velha. Véia não que véia é estrada e todo mundo precisa dela. Eu sou uma pessoa vivida. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Gente, eu tô fazendo vídeo de novo. Adoro. E sempre fiz, e sempre vou fazer. Porque para quem quiser ver, ouvir, tiver tempo, é uma forma, como eu falo, de pedir ajuda, de ajudar também. Porque eu acredito que quem vê os nossos vídeos também começa a se questionar se realmente está sofrendo, se realmente está passando por dificuldade. Olha, casinha de pessoas humildes, né? Porque pobre é o diabo. Porque meu quarto, ele é pequenininho, tá vendo? Eu não sei dizer metragem. Então, o guarda-roupa hoje em dia só tem carestia e beleza, mas às vezes não suporta tudo, né? Porque é enxoval de coisa de cama, né? Mesmo a gente sendo humilde, é de banho, para a família toda, é as nossas roupas, enfim. Então, esse espaço aqui, tá vendo que eu não tenho nem como andar, que é só para frente aqui a saída. Eu gosto de explicar, porque às vezes, nossa, tem que ver. Mas vamos ver, graças a Deus. Um dia ainda ir ter minha casinha, mesmo que seja ainda menor do que essa, mas não tem coisa melhor do que você morar na sua casa própria e você ter seu cantinho, né? Porque aí você só vai se preocupar com alimentação, com calçado, né? Uma roupinha e com outras coisas, porque você paga um mês e deve outro. Nós estamos vivendo um mundo que não é de hoje, de pessoas muito, mas muito, muito, muito esperta. Como assim? A gente tem que ser esperta até para sobreviver com esse, né, nosso Brasil, com a nossa realidade que não é nada real, com esse nosso salário. E é como eu falei, em alguns vídeos eu falo, né? Tem sempre pessoas que nunca estão satisfeitas com o que tem, mesmo que tenha imóveis, que tenha familiares que ajudam, nunca está satisfeito com nada e sempre quer mais, e sempre querendo ganhar em cima da desgraça alheia, do sofrimento alheio. Isso não é de hoje, né? Nossa, você está falando alguma novidade? Lógico que não. Isso já é desde de sempre. Mas o que é muito bom, que na minha época, da nossa época de agora, existem veículos que realmente chegam mais rápido, né, para outras pessoas verem que tanto podem nos ajudar, não só financeiramente, mas como com outro olhar, como uma pessoa uma vez falou, se você tivesse desabafado antes, muita coisa não teriam feito e julgado você, ou teria também, né? Porque independente de qualquer coisa, às vezes a pessoa está vendo, está ouvindo, mas... E tem também, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. E nem tudo aquilo que você está vendo, aquele jovem, aquela jovem fazer, é porque ela quer, o que leva a fazer, o que fez fazer. E nem tudo que você vê aquela pessoa fazendo é um mal. Começando por religião, tem muitas pessoas que usam as religiões para se promover, para ser coitadinho, coitadinha, para ter vantagens, para tirar lucros, para te julgar. Vou falar uma coisa aqui agora. Eu não quero ver isso na minha mente agora de manhã. Eu não quero que se repita com minha filha o que aconteceu comigo, tá? Enquanto eu estou falando, eu vou também verificando minha glicose. Eu falei que minha mãe não me criou, ela me pôs no mundo, e a história toda que todo mundo já sabe, fui passando por mãos e mãos e mãos, muitas coisas que dizem, né, naquela época não existia, denuncie, peça ajuda, não, pelo contrário, hoje em dia tem, mas continua igual ou pior, porque muitas vezes você se torna um monstro, você se torna um marginal, você se torna bandido, o que cometeu o crime está solto, o que não... Já chegaram para mim, você quer virar a Marielle ou do outro... Já falaram, gente, você é da área de política, você tem algum dinheiro, alguém te deixou alguma fortuna? Eu não sei. Se eu tenho, eu já falei que eu não sei.
Outra coisa, você sabe de algo tão mirabolante, como já me deram apelido dentro da Prefeitura de Glória Maria dos Pobres e Oprimidos, que eu já falei que esse eu amei. Não gostava quando me zoava, fazendo som, não é? Em outros lugares de sirene ou de coisa porque você é educado, ensinado, que se você sofreu um assalto, você sofreu uma ameaça, se você sofreu um abuso, seja lá o que for roubada, extorquida, você vai procurar justiça, né? Muitas vezes, como eu fui para o órgão onde eu tinha direito, meu pai era enfermeiro da Marinha, da antiga, e ali também, na época, quando eu estava correndo atrás dos meus direitos, tá? Eu fui julgada por pessoas que eram militar. Só que o mundo, ele dá muitas voltas. E muita gente dentro de morro, de comunidade, que hoje em dia fala comunidade, mas que é a favela ou que é um condomínio de luxo, ou seja, Zona Sul, estão infiltrados em tudo que é canto, porque se estudam, se formam. Tem médico que mata, tem médico que te dá a vida, porque Deus dá o dom. Mas sem querer ele te mata. Tem médico que erra. Tem doutores, juízes, advogados que erra, que são falhos, que te induz ao erro. Ah, eu estudei e assim, assado. Abandono de capaz, porque isso é abandono capaz. Mas na nossa, eu quero que muitos ouçam isso. Que isso chegue realmente essas pessoas que realmente estudaram. Que eu sempre falava lá atrás, aquela nordestina que não concluiu os estudos, que na realidade, no nosso dia a dia, dentro da nossa comunidade onde a gente vive, não é assim que acontece. Porque se fosse para ser tudo certinho, tudo legalizado, não tem como, entendeu? Por mais que a pessoa queira. Vamos começar até pelo salário do brasileiro, que não tem lógica, que não é real. Você pagar água, você pagar luz, você pagar imposto, você pagar condomínio, você pagar a segurança, porque porque você é rica, você mora... Não, mas muita gente entende e sabe o que está se falando. Ninguém é burro e ninguém é burra, entendeu? Então, da onde você tira? Como é que você faz? Você tem que fazer, não se sabe como. Então, para isso, você tem que trabalhar em várias coisas, como muitos trabalham, e você, muitas vezes, fica doente, adquire doenças, ou até perde a sua vida, porque você trabalha demais, porque você tem que fazer mil e uma coisa. Até brinco, eu não sou Mulher Maravilha, mas antigamente me zoavam de tantas as coisas. Mamãe Patinha, porque era um filho de 29 anos, agora hoje em dia, né? O de 26 e a menina de 24. Quando era, né? São diferença de 3 anos. Enfim, você imagina que para qualquer um é difícil. Mesmo você tendo sua casa própria, suporte, uma empresa, um trabalho, um irmão que é padrinho, uma irmã que banque a escola particular, a avó que dê um suporte de olhar e de alimentar. Mesmo assim você não consegue. Ainda acha ruim, acha que não dá. Você imagina uma pessoa sem concluir o estudo, não porque não quis, foi porque... aí é muito fácil a minha genitora virar e falar assim, deu conselho ou escolheu. Escolha é quando você dá um suporte ao seu filho ou à sua filha e concluir pelo menos o ensino médio e você tem sempre um regresso, um lar, você cresce mesmo naquela comunidadezinha humilde, mas você tem aquela sua caminha velhinha, de colchãozinho de mato, de capim, que olha como tu... Né, meu filho, eu falo, eu sou do Nordeste, e a casa do meu tio era casa de estuque, com aquele telhado feito de um mato, né? Peguei colchão de mato, de mola, cama escorada com lata de tinta e tijolo, e muitas vezes não tinha. Na casa do meu tio, que moramos algum tempo de favor, era no chão, forrado de esteira, ou jornal, retalho, bem humilde. Só que isso faz você, sabe, isso também você teve aquela infância muito humilde, muito pobre, mas muita coisa também te enriqueceu. Porque muita gente nasce também berço de ouro,
nos condomínios chique, com tudo, com babá, com enfermeiro, com tudo, e é revoltado, e é revoltado. E eu já cheguei a uma conclusão, que não é de hoje, que muita coisa não justifica, e outras coisas também coopera, ajuda a mudar aquela conduta, aquele caráter da pessoa. Porque você ser mulher já é difícil. Você tem sua fase, igual a borboleta, né? Você começa aquela criança feinha, tortinha, pretinha, canelinha fininha, cabelinho lirinho. Aí você cresce e vira aquele mulherão como muitas grandes celebridades, que às vezes nem gosta de mostrar suas fotos. Olha o bucho, olha não sei o que, antigamente ela bucho de verme, bebeu água de rio. Um monte de coisa, não existia cremes bons, coisas, e muitas são celebridades. E não é só aqui no Brasil, não, é fora também, tá? Então, assim, quando você tem oportunidade, quando você sabe aproveitar também a oportunidade, e quando se tem a oportunidade de verdade, é outra história. Repetindo, não quero que faça com minha filha o que fizeram comigo. Uma mulher hoje em dia, do jeito que a situação de vida tá, não quer criar filho sozinha. Ela sonha em ter um lar, sonha em ter uma família, construir. Se não deu certo, como algumas vezes ela falava, né? Agora mudando o assunto, que eu comecei falando sobre minha filha, e ela gostando ou não, eu tenho como mãe, na qualidade de mãe, o mínimo, porque é uma forma de ser ajudada, é uma forma de quem quiser compreender e uma forma de pedir. Não mexa, não perca o seu tempo de querer tirar o brilho dela, de querer destruir a beleza dela, o cabelo dela, a aparência dela, como fizeram comigo. Tá entendendo? É como eu falei, mãe, deixa eu quebrar minha cara. Se não der certo, eu tentei, né? Porque só não deu certo com meu pai. Ah, minha casa é assim, mas a casa que a senhora morava com meu pai lá na beira do rio. É 30 anos atrás. Não é? Hoje em dia, quase 30 anos na época. Então, a gente quer o melhor. Eu quero que uma pessoa diga que não quer o melhor para sua filha. Como eu falei, quando minha mãe tentava com um e com o outro, que ela queria sair da pobreza, ela queria ser feliz, isso eu estou falando, né? Eu estou falando por ela, não, né? Mas eu acredito que ela queria, como ela dizia na época onde eu peguei do meu padrasto. Quando ela se envolveu com meu padrasto, ela estava grávida de mim. Meu padrasto vivia com a mulher dele e os filhos, e vivia lá, cá, na Marinha, que ele era militar também. O meu padrasto, o seu Elias, seu Zezinho, como era conhecido, nunca me faltou com respeito. Nunca, porque não teve nem tempo. Porque quando eu fui morar com minha mãe foi meses. Quando ele vinha, era poucas vezes que eu recordo, tá? Que não tem tanto tempo assim. Meu filho mais novo, o André até com 26 anos, ele deve ter isso de falecido, porque eu acredito que eu estava grávida do André, tinha ganhado o André. Foi quando eu procurei para pedir para ele assinar um documento que antigamente a Marinha exigia, para poder eu ter direito ao Hospital da Marinha. Um militar teria que assinar, que conhece, papapá, que eu não estava trabalhando de carteira assinada e que eu não era casada. Ponto. Ele não quis assinar, não podia, porque na cabeça deles, como ele tinha um caso com minha mãe, se o militar fosse descoberto, daria problema. E ele tinha a família dele na Fazenda Botafogo, em Acari, e também não queria que o pessoal da religião dele, que ele é evangélico, também viesse saber. Só que nada disso foi passado para mim. Quando a minha patroa, passei mal, que achava que era dor de estômago, e que se viu que era uma coisa mais séria, e foi dito que minha mãe teria que fazer a identidade da Marinha para poder se tratar lá, minha mãe se negou. Só que eles eram, no caso da minha mãe, mais ignorantes, por causa talvez do estudo, e dela já ser assim, revoltada, ela me trata em hospital público. Para que tu quer se tratar em hospital de Marinha? E foi aquele bafafá danado. Só que o negócio era muito mais sério. Aí onde minha patroa, na época, que já falei o que tinha que falar, já pedi perdão por algumas falhas, porque como eu também já fui jovem, né? Já tive 16, 15, 18, que na época eu tinha 19, 18 anos, 19, na casa. Também o tempo que eu fiquei nessa casa trabalhando, uma das casas, mas foi a que me ajudou nesse momento. E teria ido sem eu saber na casa da minha mãe Madureira, e subi o Morro do Cajueiro,
e falou para ela. E ela não era uma dona de casa, ela era simples, era funcionária do negócio lá de algum órgão da Marinha. Por coincidência, a filha dela era militar, a filha. Enfim, quando ela passou isso, a filha deve ter dito, mãe, ela tem direito, ou ela se informou lá, e foi onde ela foi questionar com minha mãe. E minha mãe, por sua vez, não gostou, mas enfim. Seu Zezinho também questionava, tá? Só que aí ela já insinuava e falava outras coisas, porque era assim, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, e eu queria fazer carta. Seu Zezinho, quando calhou uma vez estar lá, e eu pedi, seu Zezinho, corrige aqui pra mim. Pronto, já era uma briga, porque ela não gostava. Era nesse nível, entendeu? Porque você não ia para explicadora, não ia para escola. Falei que foi meses. Morei meses criança e retornei. Por que você retornou? Porque ela tinha sido denunciada e meu padrasto foi me buscar com a madrinha dele, que sempre ia a passeio, mas me trouxe para se resolver né, ó, a menina está aqui, está viva, porque ela tinha sido denunciada, que além de eu viver no norte sem saber por onde, trabalhava também em casa de família para sobreviver. Foi o que aconteceu aqui no Rio. Eu fui para uma fábrica trabalhar, fui ativada, mas eu tive que pedir demissão porque não tinha moradia, porque ela não se sentia na obrigação de me querer dentro da casa dela, mesmo a falecida tia Iracema e outras pessoas teriam dito que ela, na época, morava num dos quartinhos da Dona Santinha, né, que também, se não for viva lá do Cajueiro, tem os filhos, os netos, enfim, que me conheceram, que ela morava de aluguel, mas que recebeu um dinheirinho, que se meu padrasto inteirou, comprou a primeira casinha, depois passou aquela para frente, comprou a outra, onde meu padrasto Elias ainda chegou e ensinou dela dar a laje para fazer para mim. Mas ela também não quis. Aí a pessoa que escolhe. Eu ia passar por lutas? Ia. Mas o fato de sempre ela para lá, ela mudou. Ela assinava, quem tem meus documentos, Maria José Rodrigues. Ela hoje em dia assina Maria José Rodrigues Filha. Tá? Porque ela mudou, só ela que sabe. Minha irmã, Elisângela, é formada, se não fez faculdade, ou não sei de muitos detalhes. Eu tenho orgulho, não tenho e nunca tive inveja. Pus no colo, tenho um maior carinho por ela, tá? Tenho sim. Eu tô olhando aqui porque eu pensei até que não estava gravando. Então, chegou a mim, porque que ela quase trabalhou na Petrobras, eu fiquei, nossa, olha, sinal que eu tenho irmã muito inteligente. O meu irmão Holstein, onde eu falei que abria mão, que ela já ficava com minha pensão, do meu ticket de passagem, e ainda dava um tanto do salário, que nem sei quanto era, eu não lembro de nada, assim, eu não sabia quanto era a minha pensão, e nem tão pouco sobre salário, ao contrário da minha filha, que nunca chegou para mim e falou, mãe, meu salário é X. Eu vou te dar X. Não. Você não perguntava? Não. Quando perguntava, para dizer, não. Enfim. Os irmãos. Aí, o irmão mais velho, uma vez perguntando, onde fica? Qual é a família que o irmão fica? Irmã, me empresta a chave do teu carro. Irmã, me faz um empréstimo aí. Isso é em toda a família. Você usou minha roupa. Briga. Então, famílias normais são assim. E por que quiseram botar minha família como uma família diferente de todo mundo? Onde muita gente tirou e tira proveito. Tira proveito com o quê? De quê? Muita gente sabe como é que tira. Porque aí, voltando à história... Peraí, amor, que eu ainda tô... Vai aparecer aqui. Deu 285. Oscila muito, mas também pode ser porque eu comi coisa. E tudo vai de emocional, porque como a minha foi emocional, não sei se assim aparece. Eu fui depois de uma cirurgia de mioma e eu adquiri ela. Então ela ontem mesmo, milagrosamente, ontem estava 140. Eu fiquei tão feliz, porque foi o que o oftalmologista falou. Ela tinha que ir a 140 para poder fazer o exame de fundo de olho e poder passar o óculos para mim. Porque ele falou, como a sua não é regulada,
Aí tava 300 e pouco no dia que eu fui. Aí chega amanhã, ela baixa, como é que e vai ficar mudando lente de óculos? Não existe isso. Mas aí é que tá a questão. Como é que a gente vai saber? Até porque não é como é emocional, óbvio também se eu comer alguma coisa, tô indo, amor, peraí. Aí eu tenho que, pelo que der, aí eu tomo minha insulina, aí eu venho aqui, aí é 6, é 5, que é a branquinha, e a verdinha, a leitosa, eu tomo 20. Mas aí a doutora agora que eu mudei a doutora agora tá passando para ir aumentando até o 30, mas aos pouquinhos, botando 20, 21, aí 22, e assim ver o que vai equilibrar. Lógico que se eu achar que tá baixando, aí eu vou parar. Não vou obrigar a chegar ao 30. Mas o que acontece? Novamente, como a gente oscila muito de horário de alimentação, da alimentação não tem como ser perfeita, nem quem tem um recurso de vida alto e que paga que tem enfermeira, que tem tudo certinho, não existe. Isso aí torna a dizer, no caso meu que foi emocional, ela oscila muito. Então é isso, e assim a gente vai vivendo, tá? Isso aqui tem milhares de pessoas que infelizmente também se trata, né? Pessoas até famosas ou não famosas, como eu já falei, que já nasceram, eu vejo adolescente que toma essa minha preocupação com meus filhos, com meu neto, porque tudo indica que a família, o pai do meu neto e os parentes dele tem algum probleminha, mas assim, é porque não se conversa, é o que eu falo, as pessoas, ao invés de perder tempo com coisas boas, perde mais tempo com coisas ruins, coisas que tem que ser passada, até para se proteger, para cuidar. Aí ninguém tem esse tempo. A pessoa está mais preocupada em te questionar, em te acusar, em te crucificar, entendeu? E coisas que tão simples, né? Que poderia ter outro rumo, mas não, infelizmente, por falta de conversa, de tudo mais, se conversa. O pai do meu filho também era diabético, nem eu sabia, vim saber há pouco tempo. Perdeu já o dedo dos pés, que ele é até mais jovem do que eu. Por isso que eu falo, independente já teve que amputar os dedos do pé. Isso é horrível, né? Porque a gente já fica assustada. Como é que fulano deixou chegar a esse ponto? Mas enfim, né? Fora os outros problemas. E eu jamais fico feliz com sofrimento alheio. Eu tive todos os problemas que eu tive, né? Com o pai dos meus filhos, que é o pai dos 3, do Lucas, do André e da Vitória, com a mãe dele, mas que a idade chega para todo mundo e que a enfermidade ela dá, não é só. Eu falo que na madeira dá lodo, na pedra, na madeira dá lodo, sim, dá aquele, né? Aquele lodo, dá mofo, dá cupim, na pedra dá o lodo, mas a gente, ser humano, tem que se cuidar. Então hoje eu vou dar uma risada, eu vou vibrar, como uma vez insinuaram, coisa até da minha falecida madrasta. E eu sei o dia de amanhã, que eu já era hipertensa, cardiopata, e veio a falecer de um câncer no estômago, entre outras coisas, inclusive até com um vírus HIV, que ela adquiriu o segundo, né? Foi me dito isso no hospital da Marinha, que ela veio de lá de Pernambuco, se internou aqui, e me ligaram, a senhora conhece essa pessoa? Ela está internada aqui. Então, para mim foi um choque, até porque certas coisas da minha mente eu já tinha apagado. Eu ficava meio que... Eu até falei uma vez para o meu único tio que ainda é vivo, graças a Deus, meu tio Marcelino, né? A gente chama ele Marcelo, e a gente não se fala o que eu gostaria, o que talvez ele gostaria, mas o pouco que se falamos assim, que são coisas que a gente pensava, que eu pensava assim, poxa, eu lembro de uma situação que o senhor foi me buscar no lugar e o senhor me pôs na carcunda, não sei, de gritos, de choro, aí que foi contando a história da mulher que minha mãe me deu na descida da ladeira do lado onde ela morava, da Pitombeira, aí que veio a história disso, daquilo que eu vou contando.
lembro de minha madrasta me passando para um homem. Ela, meu pai, teu pai fez uma cerca. Eu falei, me lembro de uma cerca, que antigamente se usava cerca, né? Muro. E foi o Nadinho que fez. Mas eu não lembro do meu pai. Eu lembro que a gente morava numa casa no Alto do Pascoal. Lembro que tinha um senhorzinho de um lado, uma portinha, e que ele era barbeiro, alguma coisa que eu vi de cabelo. Tinha um bar que se chamava Venda, que disseram que era do pai dela. Essa venda seria do pai dela. E alguma discussão dela falando com meu pai, pegava um vidro, ela mostrava, e tinha algo dentro daquele vidro. Meu pai me pega e sai correndo, e eu vejo uns barulhos, que eu não sei se era fogos. E eu já falei sobre isso. Ele entrou dentro de um carro e foi embora, foi morar comigo numa comunidade em Peixinhos. Uma amiga que ele tinha de uma pessoa que ele se envolveu, que morava nessa comunidade, que ela era professora, enfim, onde ele me deixava. Você vê que coisa muita criança fica no subconsciente, ou por algum trauma, algum choque. Assim, Deus o livre, sofre um assalto, te acende uma coisa. Você discute um filho ou marido, aí desencadeia outro. E é o que acontece comigo, como qualquer outra pessoa também, a mesma coisa. E eu falei pro meu tio, eu pensei até que eu tava na imaginação, tava inventando. Ele não. Aí ele falou até o nome da pessoa que seu pai morou e tal. Enfim, eu falei, ele cuidava, ela tinha um pai que eu chamava de vô, tinha voinho, né, que a gente lá fala voinha, voinho. E ele tinha uma enfermidade na perna, sempre essa história da enfermidade. A pessoa que minha mãe me deu, criança, a filha desse casal tinha uma enfermidade da perna. Já esse senhor era meu pai que tratava dele, que ele era enfermeiro, que veio ser chefe da área dele, que se tivesse vivo, seria sim um doutor, se ele quisesse, porque quem trabalhou e conviveu com ele, ele era um homem muito focado, muito inteligente e amava a profissão dele. Ele foi a terceiro sargento porque ele ganhou uma patente a mais depois porque ele não morreu em serviço. Ele sofreu um desastre de carro, como meu padrasto também sofreu um desastre de carro. Aí daí veio toda a confusão, que eu matei o militar, que para ficar com pensão, quando eu fui na Marinha para dar entrada, com um papelzinho na mão, e teve mulher que recebeu dinheiro desse militar sem ter filhos. Não, teve mulher que recebeu dinheiro até de filho que já era morto ou que não existia. Teve um militar que já falou isso para mim lá dentro. Isso lá na época do slide, entendeu? Isso lá na época do slide ainda, como eu falei. Entre outras coisas, como também insinuaram que eu não era filha dele. E por pessoas que tinham mágoa e revolta, falavam que eu era filha da piranha. E isso se tornou uma bagunça, uma bola de neve. Se juntou mágoa, se misturou tudo. Porque meu pai, por sua vez, jovem, cabeça fraca, ficava aqui, ficava ali também tentando, que essa era a verdade, não dava certo. Que hoje em dia, para alguns é tão normal, né? Quantos casamentos fulano, que é celebridade, o fulano já fez. Mas para pobre, naquela época, era diferente. Então, o que acontece? São coisas que você vai lembrando e vai vindo na tua cabeça. Aí eu falava assim, eu me lembro que ela me passava por um senhor. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas ela me passava por uma pessoa. E esse homem me botava no colo e eu sentia uma coisa ruim. Eu lembro do cheiro, era um suor, uma coisa. Eu sentia um cheiro muito forte. E eu falava que aquela pessoa esfregava eu no corpo dele. Que essa pessoa me esfregava no corpo dele. Ela fazia alguma coisa comigo. E alguma outra coisa que eu não vou falar. Que também, assim, eu fui uma vez falando com uma filha dela que é de outro casamento, a Danone. Ela vai dizer que é mentira minha, se ela quiser também dizer, ela não é obrigada a dizer, confirmar. E eu contei isso para a Danone. Aí ela falou, tinha sim esse senhor, ela falou, era barbeiro. Não sei se Danone chegou a pegar essa pessoa, ou as minhas irmãs, né? Que não é diferença tão grande, mas enfim. Como eu falei que as minhas irmãs eu pus no colo. Quantas crianças ajudam a olhar a outra? Né? Quantos tomam conta dos irmãos? Enfim. Então essa é a minha história de vida. Meu pai morreu, ele não sabe dessa história. Então tem coisas que você não sabe, que é assédio, que é abuso. Fora outras coisas. Entendeu? Então, assim, não vamos julgar as pessoas
Por que ela não fica com ninguém? Ela não... Ou por que me dão tanta? Porque se eu fosse eu já falei, se eu fosse uma Sheila Carvalho, uma Thaís Araújo, uma Cheryl Menezes, essas celebridades, né? Essas mulheres que também, elas começaram, muitas eram humildes, pobres, que venceram na vida, tiveram oportunidade, mas porque tiveram família ali para investir, elas também aproveitaram as oportunidades. Mas que também tiveram sofrimento, têm suas frustrações, têm seus traumas, mas então, como a gente eu não sou uma celebridade, eu falava, poxa, por que eu chego, eu estou com fulano, por que o fulano não pode me ajudar? Ou por que eu não posso em tal órgão pedir ajuda? Ou por que se eu moro numa comunidade, se eu for procurar o responsável, eu sou crucificada? E por que quando eu fui para um órgão da prefeitura, uma pessoa que estudou, teve faculdade, né, me questionou dizendo, mas os bandidos da casa não deu causa para você? Porque se os bandidos tivessem me dado casa, essa mesma pessoa ia usar aquilo. Ele tomou casa da fulana para dar para ela. Já entendeu a loucura? Então são essas coisas que a gente passou e passa, que muita gente não sabe. Fulano não tinha obrigação de me dar casa. Mas não para em canto nenhum. Há controvérsias. Não faz a prática da boa vizinhança. Há controvérsia. Fazer prática da boa vizinhança. Eu estou limpando a minha casa, eu estou ouvindo minha música, baixo uma como é que fala? Né, a faxineira, e você está lá no seu tacacá, você está lá na sua Elba Ramalho, você está lá viajando na maionese, nas suas músicas, que não é nada mais, nada menos que isso que acontece com qualquer pessoa normal, né? E é diferente de você estar à noite, horário do silêncio, que independente de ser condomínio, de ser chique ou não, que tem hora para tudo, até um grande salão que você vai pagar, você tem hora para começar e terminar. Agora você mora num lugar, independente de ser comunidade ou não, né? Então tem que ser para todos. Meu vizinho hoje está comemorando o nascimento do neto, do filho, da avó, da mãe, da mulher dele, está comemorando a vida. Então, eu prefiro ser incomodada com música, com alegria, com pessoas sorrindo, de que ser incomodada com outros tipos de tortura, com choro, com grito, com bala, com confusão. Então eu ainda penso assim. Só que eu também tenho que ter consciência que aquela pessoa no outro dia vai sair para trabalhar, que se o seu filho ou sua filha não vai, mas tem pessoas que é enfermeiro, que passa a noite acordada, ou que é diarista, ou que é babá, ou que vai, como eu sou ambulante, e que você precisa também ter um sono, descansar um pouco. Quando a minha senhoria acordei, outro dia eu falei, poxa, se a senhora tivesse me avisado, a mãe, né, da minha senhoria, eu já estava ciente, não ia me assustar, porque o meu netinho hoje está aqui comigo, porque mãe e vó nada mais, vó é mãe 2 vezes, então você também recebe seus filhos na sua casa. Se é mal criado, se é rebelde, todos são, só muda de endereço. Porque a filha, não aluga a casa porque a filha não gosta da mãe. Não faça o que fizeram comigo, você com minha filha, porque você não sabe. Já falei o gênero da avó paterna, o gênero da avó materna. O que sofreu não justifica, mas prejudica. De você querer ter relação, ter amigos e amigas, e a pessoa só acha que você só se encaixa ali se você fizer a mesma coisa que aquela pessoa faz. Vai ter muitas pessoas de condições financeiras boas, de condomínios, de luxuosos, que vai concordar com o que eu estou dizendo. Porque se você não fizer, filhos de executivo, filho de policiais, filho de enfermeiro, filho de varredor da Colurb, de motorista, de ônibus. São seres humanos que têm as suas profissões e têm os seus filhos, seus netos, e que muitas vezes, para se encaixar com os outros, que têm outra realidade, ou melhor, ou pior, que muitas vezes é julgado. Mas a tua mãe... mas como é que eles sabem disso? Ninguém é hipócrita, ninguém é burro. Sabe que hoje em dia, sempre foi, qualquer cidade grande, no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar do mundo, você quando muda de um bairro para outro, de um lugar para outro, as pessoas chegam uma família nova, e é baiana. E é por isso que ele fala assim, e por isso que eles são assim, animadinhos. E porque, olha, chegou aquela família ali que é de lá do norte, da Paraíba, começa a dizer,
paraibano, olha, cabecinha chata. E por aí vai, nordestina. Entendeu? Tanto que como brincam comigo lá, no meu pontinho lá, que, baiana pra cá, baiana pra cá. Eu falei, olha, por causa de uma vírgula, nego morre. Nego vai atrás da baiana nordestina. Eu até brinco, eu falo, não, eu amo a Bahia, mas eu sou nordestina, eu sou de Recife. Eu tenho que falar de onde eu sou. Eu nunca reneguei. Só que eu moro aqui desde 88. Então, se eu falo diferente, ou se eu pareço ser, eu tenho orgulho. Orgulho de ser nordestina e adoro e tenho orgulho. E as pessoas perguntam se eu sou baiano. E não sou. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente está vivendo, que, de julgamentos, de pré-julgamentos, de achismo, de algumas pessoas que por sua vez, né, acha que tem o poder na mão, que acha que pode, sabe, dizer quem vai viver, quem vai morrer, entendeu? Que você não está naquela religião que ela está por comodismo ou só para poder ter algum tipo de apoio, de ajuda, entendeu? Então é isso. E nos usando, muitos usam, tá entendendo? Porque chega em casa, no seu dia a dia é uma coisa, lá faz outra, entendeu? Lá é outra, tem outro tipo de comportamento. Porque se hoje eu não tenho minha cozinha, minha geladeira farta, se hoje eu não tô com meus armários fartos, meu vizinho, minha vizinha não tem nada a ver com isso, tá entendendo? Eu não acho que vizinho e vizinha tem obrigação, nunca achei comigo. Eu nunca fui uma mulher que quando eu criei criar um filho já é difícil, imagina criar 3. De achar que eu tenho que ir na casa, o vizinho tem que me bancar. Mas quem nunca precisou, tá entendendo? Quem nunca precisou, né? Vizinha, hoje meu gás acabou, eu posso terminar de cozinhar isso aqui? Vizinha, eu fui bater um bolo, meu fermento acabou. Então é isso, gente. Entendeu? Agora, só que achar que é obrigação, não. Nunca achei. Eu acho e falo para meus filhos. Tenho 2 filhos homens que trabalham. É inadmissível, plena quaresma, eu tá sem meu gás, eu tá... Não ter... Porque o brasileiro em si, né? A gente deixa tudo por cima da hora. E como assim? Não ter comprado o meu peixe antecipado, porque tudo fica mais caro, porque... essas datas comemorativas, nada mais, nada menos que é para poder se vender, para se ganhar um extra, para poder, entendeu? Então a pessoa que pode e dá tempo e tá também, compra-se antes, deixa. Então são coisas assim que vai acontecendo. Aí como eu falei, né? Eu falei, poxa, eu nunca fui de ficar... De ficar me fazendo de coitadinha, de achar que as pessoas têm que me dar. Eu acho que a pessoa dá o que quer, o que pode. É preferível até que não dê. Mas que, olha, a tua prece, a tua oração na tua religião é muito mais do que às vezes você me dá um pão, um biscoito com ódio. Porque aquilo pode me matar, fazer mal a mim ou meus filhos. Quando eu morei perto da minha mãe com meus 3 filhos, que ela não passava nem na porta da minha casa, e uma pessoa de uma outra religião que pediu ajuda pro filho, que era pastor, para mim conseguir o Bolsa Família, porque na época a minha pensão da Marinha não era salário mínimo, que eu era da igreja universal, onde meus vizinhos diziam, fizeram lavagem cerebral, você faz tudo, cadê? O pastor só tira dinheiro. Não, assim, você dá o que você quer, o que você pode. Você dá dízimo, é sagrado, é bíblico. Você dá também se você pode. Né? Por menos que você ganhe, você tem que dar. Isso é em qualquer religião. Em qualquer religião. Seja ela espírita, seja ela budismo, seja ela católica, evangélica, universal, empresa, seja lá o que for. Entendeu? Você dá o que você pode, o que você tem. Mas você pensa ali, dali onde você está, você vai ser ajudado naquela religião que você está. Ninguém pode usar daquela religião ou daquela posição que tem para te julgar, para dizer se você precisa ou não precisa. Eu até falei, olha, tá vendo essa casa que eu moro, quando foram na minha casa? Janelas de alumínio, piso bonito na época. É alugada, não é minha. O pai dos meus filhos, eu sou separada dele. Ele não tá dando a pensão. Era naquela época de uma confusão de que eu ter que arrastar 3 crianças para ir em fora, em Cascadura. Dizer que ele botou o dinheiro, que eu ia sacar o dinheiro, que o dinheiro não tinha o dinheiro.
Mas para onde ele tinha que provar, estava lá. Onde a mulher que ele morou disse que até ajudou a pagar a pensão. Insinuar que também um dos meus filhos não era filho dele, se fizeram exame de DNA para poder provar, também não sei, porque eles foram morar numa escola residencial, porque onde eu morava, onde eu fui morar de favor, não tinha banheiro. E as coisas que eu já venho contando de outros vídeos, de situação de bichos, de ratos, de destruir calçado da minha filha, de a gente acordar com o balde se arrastando, de ter que fazer necessidade em coisas e jogar dentro de bueiro na rua, de eu virar no muro de uma escola, na pista, fazer varal de chão, fazer varal para estender roupa. Plena avenida, os carros, os ônibus passando. Isso, e minha mãe morava a poucos metros. Eu mandava, eu dava. Eu sou alguma marginal, eu cometi algum crime? A mim, chegar para mim, olha aqui, filha, igual eu faço com a minha filha, se for preciso. Olha aqui, filha, trouxe essas compras. Quando minha filha vem, é potinho disso aqui, fica para morrer. Mãe, eu lá me dá esporro. Coisa de mãe. Que queria, sabe, que ter uma mãe que fizesse isso na época, e não tive. E a minha consciência é assim. Eu fiz isso, filha, leva esse cozido, esse mocotó, leva esse bolo, isso e aquilo outro, marmitinha, pro meu neto, para jantar, já chegar lá, já vai chegar, cansada, já tem a jantinha. Mesmo o cara com quem, o pai do meu neto, não sendo, mas recebi na minha casa, quem nunca vai ter quem, não tem quem diga que não é mentira, tem fotos, vídeo, tudo mais. Alguma vez eu exigi, porque por mais que a professora tenha problema, minha sogra é uma mala, é chata, é macumbeira, é evangélica doida, é isso, aquilo, mas se tem um carinho, mas se tem um respeito. Toma, sogra, esse ovo aqui, ó. Toma esse ovo aqui. Mas se a mãe dele pedisse, eu gostei dessa bolsa, e daí, o que tem? É vó do meu neto. Eu não sou egoísta, eu sou pobre financeiramente, eu não sou pobre de espírito. Entendeu? Então, o pai do meu neto trabalhava num lugar que eu falava, a casa da minha filha é para ser uma casa de boneca, de princesa. Eu falei uma vez para ele, eu queria um escorredor, um rosé. Eu tenho meu escorredor, porque eu comprei, e eu trabalho para isso. Eu comprei e compro coisas para minha filha, que se alguma vez ele brigou, agrediu minha filha, ou com palavras, que a agressão não é só em tapa, é em gesto, é dar tapa, é jogar celular longe, é insinuar que foi o homem que deu. Eu dei cordãozinho de prata, não é aquela prata. Eu dei para minha filha, foi eu que dei. Eu dou, né? Eu dou pulseira, eu dou roupa, eu dou calçado. Como eu falei, ela chegou com uma sandália desse tamanho. Eu falei, filha, o Henrique comprou para mim romper o ano. Por quê? Não, a gente compra sempre um número a menos. Eu falei, não, minha filha, não é cracuda, é moradora de rua. Que é isso? Porque a gente fala nesse tom, porque a gente sabe que aquela pessoa está numa situação que vive do que tem, do que pode, do que ganha. Uma menina com um jovem cheio de saúde, com um trabalho bom. Não, pega aqui, peguei minha sandália que eu comprei pro meu Réveillon, dei para minha filha. Vitória, cadê aquele cordãozinho que eu te dei? Mãe, não sei o que, quebrou. A gente não é boba. Eu já convivi também com uma pessoa, quase 2 anos, que tinha esse problema de alcoolismo, que não é nada, que também é uma droga, um distúrbio, e que a pessoa tem que ter noção que tem que ser ajudada, que tem que querer se ajudar. E ter certas religiões não vai resolver, às vezes até atrapalha. Desculpa. Porque deixa a coisa ruim lá. A coisa ruim já está lá. Ficar estimulando, chamando, deixa lá. Já perturba quem já é perturbado. Piora. Entendeu? Então, assim, saber quando você critica e julga alguém. Aí, quando eu falei para a mãe da minha senhoria, sabe? Olha, a senhora já é uma mulher de idade ativa, saudável, só está com sua reforma, eu tenho meu neto, mas não é nada demais você avisar, porque aí a gente, né, tem que manter minha casa fechada, por causa de poeira, por causa disso, de cimento, a minha entrada, porque também eu não sou de receber visitas, mas eu sou um ser, né, que eu pago meu aluguel, entendeu?
que eu também mereço consideração, respeito, que eu não fico pedindo, eu não gosto, mas que a gente, como eu já falei atrás, a gente uma hora precisa, tá entendendo? Então eu tenho que receber minha filha, tenho que receber meu neto, porque é minha família. Do mesmo jeito que você recebe o seu, outra pessoa recebe. Então também não vou virar as costas para minha filha, como minha mãe virou as costas para mim. Pro mundo a dragar e jogar no precipício, jogar na cova dos leões, né? Jogar no vale dos ossos e daí ficar falando de Deus. Esse mundão aí que tá tendo essas guerras, essas mortes, no nome de Deus. É no nome de Deus, entendeu? É no nome de Deus que estão matando, tirando, trucidando. E não é de hoje isso. E cadê o Deus desse povo? Que briga é essa? Onde que Deus colocou ali? Então tem que saber separar religião, futebol. Isso é coisa que não se discute, se tem que ter respeito. Porque, como em outras situações que eu passei, botar óleo nas minhas plantas para matar, jogar porcaria, ficar julgando se você faz um defumado. Você vai numa igreja católica, se defuma. Se numa religião tal, se pega nomes e se queima. E se faz negócio de sal. Então a gente não está aqui para dizer o que é certo. A gente nem tudo a gente sabe o que é certo mesmo, o que é errado. A gente é criado, é ensinado. E os antigos, que eu falo, as ervas é coisa de Deus, que é para tomar um banho, que é para fazer o chá, que é em lugares chiques, que faz as calda-pé, faz isso e faz aquilo outro. E para outras religiões tem outra função. Você está fazendo para a tua melhoria, para te cuidar, então a pessoa não tem que ficar, ela se cuida. Muitas vezes era chamada de maluca, de macumbeira, quando matavam minhas plantas, meus bichinhos de estimação. Mas Deus, Ele nos dá sabedoria, que todos nós somos médios, temos dom de revelação. Somos, que na igreja evangélica fala dom de revelação, e religião dá um nome. Você pode parar e botar a mão na tua filha e fazer uma oração e pedir em nome dele. A Madre Teresa Calcutá, o São Jorge, São Sebastião, foram pessoas que abriram mão realmente das suas riquezas, da sua boa vida, para ir cuidar dessas pessoas. E se alguém orou, rezou, pediu, mentalizou e conseguiu a cura, ou conseguiu uma bênção, uma casa, um carro, porque Deus assim permitiu, porque seria muito egoísmo da nossa parte, achar que Deus só vai olhar para o nosso umbigo. Porque tem aquele mundão lá que está se acabando, que não é de hoje, com pessoas e crianças e velhinhos sendo trucidados. Que aqui no Brasil é uma outra forma de guerra. É a guerra de quem tem poder, de quem tem gravata, de quem está lá em cima, que dá um mau exemplo, e o que está lá embaixo, que tem que sobreviver com salário mínimo. Aí alguém querendo ganhar em cima de uma nordestina, negra nordestina com muito orgulho, né? Cinquentona, com muito orgulho, e que muitas vezes era julgada pela aparência, pelo cabelo, como eu falo. A idade passa, a aparência passa, o que fica é a inteligência. Entendeu? Não adianta querer pegar um para Cristo. Porque em todos os órgãos tem gente bom e gente ruim. Ah, eu não gosto daquela mulher, meu marido quer ajudar, ou minha irmã quer ajudar, não sei quem quer ajudar. Vai lá, amiga, que tu é enfermeira, que tu é médica, dá um treco nela, bota lá uma infecção, bota lá um treco, bota lá um troço. Bota um veneninho dentro daquele bombom, bota um trequinho naquele produto de cabelo. Ah, vai morrer. Quantas vezes falaram, vai morrer para lá. Tá com câncer. Foi qual o médico que me deu esse diagnóstico? Quem é que tá falando isso? Quem é essa pessoa insegura, maligna, que não sabe nem do que vai morrer, se vai morrer na minha frente, ou já morreu. Por isso que eu falo, aquelas pessoas que lá atrás me humilharam, tudo que eu já falei em outro vídeo, para não ser muito mais repetitiva, eu já perdoei, porque não tem uma gota do meu sangue. O mais triste é o teu próprio sangue te jogar na vala,
te jogar na cova, te jogar no precipício. Não quer fazer, não faz. Mas não impeça que outras pessoas façam. É igual falam onde eu trabalho. Se você não quiser comprar comigo, não compre. Ali está mais barato. Ou o seu que está mais gostoso. Eu aceito, eu faço esse bolo. Eu tô achando que tá um pouco doce. Tá? Então ali a gente vai aprendendo. É tudo a forma de falar. Porque o café da fulana lá é ruim. Eu, por favor. Não queira, não tome mais. Mas, assim, converse com ela ou com ele. Porque a gente também falha. Tem vezes que eu venho na carreira, meu filho que faz o café. Tem vezes que eu boto pouco pó, pouco açúcar. E depois que eu fiquei diabética, eu fiquei com esse estoque também. Então, o que é bom para um, não quer dizer que vai ser bom para o outro. Para a gente continuar vivendo. E por que muitos lugares aí que teve maremoto, terremoto, se levantam e dá tudo certo? E às vezes eu falo, Deus permite que certas coisas aconteçam, porque aqui se acontecer, a gente já sabe como é que vai ser. Porque sem acontecer, a gente já vê a ganância, o grau do egoísmo, da mesquinheza, a avareza de algumas pessoas. Mas outro dia eu te pedi isso, você não deu. Você não negou uma água. Olha só, eu já falei que eu não sou aquela pessoa que fala, apesar de eu achar que se eu tivesse oportunidade eu seria uma atriz, mas só que eu falo assim, profissional, né? Eu falo assim, se tá filmando, toma aqui essa água, toma esse pratinho de comida. Não, eu não sou assim. Porque muitas vezes, sem querer, você, como um juiz, já fez isso. Vai entender o que eu quero dizer? E uma vez ele me falou assim, nem todas, você tendo razão, você vai ganhar aquela causa. Aí só ele que vai saber explicar por que isso. Então, muitas vezes, você está num humilde pontinho de um poste, vendendo umas coisas simples, humildes, mas você mata a sede e a fome de alguém. Só que se você está ali para também ganhar um pouquinho, para matar a tua sede e a tua fome do teu, tua e dos seus. Entendeu? Então, assim, é como eu falei, cada um tem uma história de vida. Como o pai do meu neto não quis entender, e o tempo que minha filha conviveu com ele valorizou, não valorizou, e não venha querer botar, porque é diferente daquela. Minha sogra é uma peste na minha casa todo dia, toda semana, e faz a cabeça da minha mulher, e faz a macumba pra mim, aquela assim, miserável, e aquela não sei o que, aquela me envenenou, me matou, blá, 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 blá. Cada um com seu cada um. Eu fui na casa da minha filha uma vez, lá em Nova Iguaçu, porque ela mudou sem dizer que ia mudar. Quando eu fui lá, eu vi aquela situação, achei que ela merecia melhor, mas, né, vamos deixar, vai melhorar, e não melhorou, porque a pessoa não quis, porque uma andorinha só não faz verão. Então agora, a família do padrasto dele faleceu, deram uma cama para ela, um colchão. Eu gosto de falar e explicar tudo, sabe, gente? Porque depois que você morre, ninguém defunto não levanta. Eu falei isso com uma pessoa, não vai levantar para te contar nada. Não, foi aquele que matou, foi aquele. Não, já está morto. Meu Deus, não era ela que fazia isso, não foi ela que estuprou, não foi ela que... já foi. Aí muitas vezes vira santo, vira... Então, se você puder pedir socorro e botar para fora, ouça quem quiser, veja quem quiser. Minha filha pagou o frete. Deram um computador pro meu filho brincar, não sei, o meu neto. A televisão, a senhoria dela vendeu para ela. Eu falei, Vitória, você pagou o frete? Paguei, mãe. Eu acho bonita da parte. É o mínimo. Poxa, já foi lá, me deu. Mas se é uma pessoa, como estão querendo botar, soberba, metida, eu não quero a cama de uma pessoa que faleceu, sei lá qual a enfermidade que tinha, ou não quero a cama usada. Porque ela comprou uma box para ela. Ela comprou uma máquina para ela. Ela comprou de lavar roupa. Ela comprou a geladeira nova para ela. Se ele ajudou, era o mínimo. Era o mínimo. Porque ele tinha mais do que a obrigação. Porque quando o homem quer bancar uma mulher e uma família, ele também tem que ter.
É muito fácil você pegar uma adolescente cheia de saúde, ganhando razoável, porque não ganha trilhões, que se ganhasse ela estaria com... Mas enfim, mas se ganhava razoável na época, com menos de 2 meses tirado dentro de casa, a filha querer ver o diabo, não querer ver a mãe, que já junta aquele gênio, e dizer, mãe, eu tenho paciência com todo mundo, mas não tenho com a senhora. E ele dizer para mim o que fez. Ah, mas não existe a psicanálise, é mentira. Existe pro bem, existe pro mal. Até de falar, de botar uma pessoa contra outra, não existe. Você põe. Como é que uma mãe não consegue abraçar uma filha, botar a mão na cabeça de uma filha? Gato, cachorro pode, mas a mãe não pode? Virar o anjo da guarda da minha filha para mim? Virar o anjo da guarda dos meus filhos para ter ódio? Para chegar em casa, qualquer coisa soltada, soco nas coisas? Falei, quem comprou? Foi abençoado do seu pai? Porque eu nem conheço mais. Eu nem conheço mais o pai dos meus filhos quando passa por mim. E nem faço questão de conhecer. Porque a escolha foi minha. Eu sofri. E depois, quando eu não aguentei, eu pedi ajuda porque eu estava sendo agredida. E daí foi. Não fiz covardia. Nunca mandei fazer covardia. Como muitas fazem. Muitos fizeram. Tanto com mulher como com homem. Tá entendendo? Então foram 3 crianças que eu criei sozinha, com muita luta, com muito sofrimento. Entendeu? Então eu vou ajudar aonde eu puder a minha filha, vou receber sim, e não perca o seu tempo para ficar indo em portas dizendo que eu não mereço ou minha filha não merece ter uma casa própria. Porque se você tem, e se sua filha antes de nascer já tinha, como muitos antes de nascer já tem bens, glória a Deus por isso, graças a Deus. Não queira só ganhar, não queira julgar, não queira bater martelo, ser a juíza ou juiz do que você não sabe. Querer me escravizar a mim, a meu filho ou a minha filha, ficar pisando, botando a gente de maluco, de família diferente, porque de perto nenhuma família é normal, para só sugar e humilhar. Porque isso aí não tem Deus. Isso aí não tem Deus, tem outra coisa. Isso aí não é uma mãe. Uma mãe que não ajuda e não deixa os irmãos ajudar, ou não deixa o próximo ajudar, isso não é mãe, isso tem outro nome. Mas em nenhum momento eu quero mal, desejei o mal, faço mal. Porque se eu não perdoasse, eu não teria voltado, eu não teria ido várias vezes no portão pedir socorro, pedir ajuda. Eu posso ter pessoas tanto da parte do meu pai como da minha mãe, que eu não tenho na minha rede social. Isso não quer dizer que se falam, que se conversa. Porque o que vai ouvir de mim é a minha realidade. Se não gosta de ouvir a minha realidade, então eu prefiro viver só. Sabe por quê? Que quem vive de aparência é vitrine. É boneco de vitrine. Eu sempre falei isso. É boneco de vitrine. Que vive de... é robô. Eu não, eu tenho sentimento, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, entendeu? Eu sou humana, eu sou passiva de erros. E isso só me acarretou problemas de saúde, só frustrações, porque você chegar no lugar, você é alegre, você é feliz, mas como que é feliz? Como é que é alegre? Você ouviu o que falaram dela? Nossa, saiu do lugar, roubaram tudo dela. Ih, mas a mãe morava perto e não ajudou. E o irmão passou lá perto da calça, não falou. Nossa, fulano veio lá do escafundó do Judas, não procurou. Nossa, a irmã mora lá na Itália. Ela não é bilionária. E se fosse, é dela. Entendeu? É dela. Ela tem outra história de vida que foi contado para ela. E agora não vai ser eu que vou botar dentro da cabeça de mulheres de 40 e tantos anos que não foi aquilo que aconteceu. Tá entendendo? Aí a outra que mora lá não sei aonde, que a mãe deu tudo. Não, mas não tá... Não vou botar na cabeça. Ah, porque a mãe dela, a piranha, destruiu. Minha mãe não destruiu ninguém. Muitas vezes já está destruída e a pessoa só entra na bagunça. Tá entendendo? Então sou eu que o vi e carreguei isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui que eu tô botando pra fora agora. E minha madrasta me passar
pela cerca para o homem, que ficava me alisando, de dizer que meu pai pagou, que receberam pensão de filho que não existia, que eu era filha da piranha, que minha irmã lá na Itália, que eu peguei documento, que eu não sabia nem ler. Se hoje em dia eu não concluí meus estudos, tem algumas coisas que você lê e não entende, não tenho vergonha de dizer. Quantas pessoas executivas lê algo e não entende, precisa de outra pessoa, de uma coisa mais. Quantos empresários, quantas pessoas que terminaram o seu. Fez sua, como é que fala? Seu ensino fundamental, lê e não sabe nem ler, não sabe nem escrever. Eu tenho uma caligrafia bonita, mas erro. Aí uma pessoa virou para mim, mas Josa, eu também erro. Eu também engulo símbolo nesse ponto. Mas é o que? Falta de parar. E também é o que eu falo, você tem que fazer as coisas quando você está naquela. Sabe quando você está naquela fome de aprender? De você, eu quero fazer faculdade, eu vou. Quantas vezes jogar na minha cara? Ai, minha mãe é velha, trabalha. Como se eu não trabalhasse, sem saber nada da minha vida. A mulher passava no meu portão por causa de uma ação que estava na justiça. E tem isso também. Quando você está com ação, que a pessoa sabe que você tem direito, igual numa empresa que eu trabalhei, que graças a Deus eu recebi na época, que um juiz misericordioso lá da cidade me ajudou, porque se eu recebia, porque eu mereci, porque eu tinha direito. Mas quem estava me defendendo não me dava razão. Então, muitas vezes, eu já tive um senhorio que brincava comigo, me chamava de advogado, porque você mesmo se defende. A doutora me chamava de doutora. Eu falei, a vida me formou. Porque a minha vida toda eu tive que falar por mim, pedir ajuda e explicar por que quem tem que me defender, quem tem que fazer por mim, não faz. Não fez. Entendeu? Então, muitas vezes, é assim. Eu tenho que ficar entrando em incômodo e saindo incômodo, que eu não quero falar pro meu neto. Ele tá brincando. Então, é isso, gente. Então, aí sim, naquela época, eu com 3 crianças, porque eu sou negra, né? E meus filhos, tudo morenos claro, né? E fizeram insinuações que eu roubei, que não eram meus filhos, ou que eu não parecia com meus filhos, porque eu era muito menina. Quantas vezes você olha para a mãe e você vai, irmã, nunca vai dizer que é mãe? Tudo isso eu passei também. Eu falei, nossa, eu roubei 3 crianças dentro do hospital militar. Caramba, tá doido. Alguém frustrado que não pôde ter filho, que inventou, ou que por maldade, para dificultar, para mudar o rumo de alguma outra coisa, tapar o sol com a peneira. Ou a violência que eu sofri, que meus filhos sofreu, meu filho crescer sendo torturado psicologicamente e outras coisas que só ele e Deus sabe.